Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para a gente poder concluir, né, esse tapetinho de retalhos. Vocês estão observando aí que são retalhinhos, assim, bem aleatórios, né, sem combinações de cores. É uma maneira, assim, de reaproveitar, reciclar os retalhinhos. Como eu trabalho com costura, então eu vou tendo, assim, sobras, né, de tecido, pedacinhos de retalho. Como vocês veem, já tá os quadradinhos, né, eu já fiz as faixinhas. Já costurei um ao outro, unindo, né, os quadradinhos. Vocês veem aí que não tem uma largura específica. Contanto que você começa a fazer uma faixinha de uma largura, você tem que ir concluindo com todos os outros retalhos da mesma largura. Se começar mais largo, fazer toda a montagem, né, da tira mais larga. Se fizer mais estreita, fazer toda a montagem de uma medida a outra, né, mais estreita. Então aí você tem que tirar a metragem que você quer, né, do tamanho, da largura do tapete e do comprimento do tapete. Aí, gente, desculpa, eu esqueci realmente de medir, mas vai ser o critério, né? Eu estou costurando os retalhos aí em um pedaço de manta, né, uma manta acrílica, para esse tapete ficar bem macinho, né, bem fofinho. Eu tinha um pedaço aqui de manta, né, sobra ainda de manta que eu tinha aqui. Então, eu já vou costurando os retalhos aí da maneira que vocês estão vendo. Eu coloco sobre outra peça, né? O avesso com o lado direito com direito. E é bom colocar o alfinete assim, ó, você ir alfinetando para a faixa não sair do local, até que você conclua a costura. E não é difícil, é muito facinho de fazer, gente. Fica bem tranquilo de fazer essa costura aí. Basta que vocês vão prendendo com o alfinetinho cada faixinha que você for cortando. As costuras unindo um quadradinho no outro, eu achei desnecessário fazer, porque aí vai depender do tamanho do tapete, do tamanho do recorte que você vai fazer. Mas essa parte eu achei legal mostrar para vocês como eu faço, ó. E como é bem fácil de fazer, né, para você concluir o tapete, ó. Aí eu já vou passando, já vou fixando, né, as tiras sobre a manta. E como vocês viram, eu coloquei o alfinetinho antes, então eu não corro risco assim de deixar a costura frouxa, né? Ficar solto ali dentro, entre uma tira e outra. Então aí eu vou costurando. Quando sobra pedaço, né, de quadradinho que você já costurou, você corta, né, assim que você terminar a costura, para que a peça já vai ficando mais organizada. Esse tapete aí foi uma encomenda de última hora e eu fui juntando, né, todos os retalhinhos que eu tinha aqui e fui usando a criatividade. Inclusive, no meio desse tecido de tricoline aí que eu estou usando, tem também alguns pedacinhos de tecido de pelúcia, tecido peludinho. Tem um marrom, por exemplo, aí tem um rosinha que eu usei também. Enfim, eu concluí já toda a manta, né? Já costurei na manta e já também costurei o tecido de fundo que vocês veem aí, ó. Também coloquei na lateral e também um detalhezinho. E já estou fazendo aí na lateral, né, essa moldura. A gente usa um pedaço de tecido inteiriço, que seja da largura e do comprimento do tapete. E aí eu tô usando um tecido de oxpor verde que eu tinha aqui. Eu tinha uma tira, né, que deu para fazer as duas laterais, mas as duas laterais maiores, que simboliza o comprimento do tapete, né. E é muito simples, ó. Você faz uma costura usando o lado avesso e depois você vira pro lado direito, ó. Essa moldura aí é muito importante que ela fique certinha quando você dobrar o tapete para ficar todo de um tamanho só, gente. Se ficar torto, precisa desfazer a costura e refazer, porque faz toda a diferença o tapete não ficar torto. Aí não tem muito segredo, né? Já tá costurada aí uma parte do lado que era o lado avesso, né? Então aí você vai dobrando a beiradinha para dentro, ó. Muito simples, e vai fazendo a costura. Não tem, gente, segredo nenhum. Eu vejo vídeos aí longos, vídeos... Eu sei que tem tapetes aí muito bem detalhados em vídeos aí, né? Que o meu não chega nem aos pés, não chega nem a ponta do dedinho, né? Dos pés de certos tapetes que realmente são obra de arte. Mas para você que quer fazer um tapete mais simples, aí desse jeito é facinho, olha.
Tô colocando etiqueta aí, vocês observam também que no miolinho dele aí, olha, eu coloquei eu fiz um aplique com tecido peludinho que eu tinha aqui. Um tecidinho azul clarinho e um tecido rosa. Coloquei bem no meio do tapete, depois de ter colocado todas as tiras. E também na lateral dele, no canto aí, que depois eu vou mostrar para vocês posteriormente aí no vídeo. É um detalhe que eu quis fazer, né, no tapete, para ficar diferente, gente, para ficar mais personalizado. Então, e as laterais do tapete já está concluída, né, que é essa moldura aí, eu chamo de moldura. Enquanto a gente não faz esse acabamento, o tapete não fica bonito, gente, é incrível. Olha aí, ó, só retalhinhos. Tá vendo? No cantinho eu fiz tipo um triângulo na ponta e no outro, ó. É um cantinho só de um lado e do outro. Usando tecidinho de pelúcia. É para dar um detalhe diferenciado mesmo. Ó, e no meio também, como eu já havia dito para vocês. Agora nós vamos concluir, né, com a parte de cima. Eu vou concluir a parte da largura, né, aí com outro tecido. Vou usar um tecido de abacaxi que eu tenho aqui estampado, também era uma tira inteiriça, né, então eu tô realmente aproveitando essas sobras aí. Acredito que a largura desse tapetinho aí deve ser uns 40 centímetros, e o comprimento uns 50 centímetros, um pouco mais de 50, ó, importante fazer isso aí, ó. Você colocar a ponta com a ponta e ver se está da mesma largura, muito importante fazer isso. Porque caso já tenha alguma diferença que você precise tirar na largura, já ajeita, né, já faz antes de concluir a costura. Aí no fundo vocês veem que tem um outro tecido, ó, que depois que eu estruturei os retalhos da manta, eu preguei esse outro tecido de fundo. Aí tô usando um pedaço de tecido que eu tinha também, é um jaguar, mas você pode usar o tecido que você tiver, jeans, sacaria, né, que é esse pano de chão que às vezes a gente compra, dá um ótimo fundo e frente de tapetinho de retalho, gente, é muito bom de fazer. Então, esse vídeo aqui é para dar uma ideia a você mesmo de fazer um tapetinho de retalho que você vê que não é difícil. Então, aí eu passo da maneira mais simples possível, né? Para que assim seja possível você fazer sem problema nenhum. Usando aí o tecido que você tiver e uma máquina simples como a minha, né? Minha máquina é uma máquina muito simples. Como eu disse, o importante mesmo é que seu tapetinho, quando você for fazer, não fique torto, não fique desalinhado. Que isso faz toda a diferença. Eu tô usando aí uma linha verde, tô mostrando pra vocês isso aí, né? Não dá pra ver direito no vídeo, mas é necessário que você use uma linha da mesma cor do tecido que você estiver fazendo a moldura, gente. Se for um marrom, você usa uma linha marrom. Se for preto, usa uma linha preta. Aí eu tô usando verde porque a linha verde ela deu certinho aí, né? Tanto no tecido liso, verde escuro, quanto nesse tecido com estampa de abacaxi. Também a linha verde ficou boa. Então, nós já estamos quase concluindo o vídeo aí. E o resultado desse tapete foi muito legal. Aí no vídeo não deu para eu concluir com vocês, mas depois que eu terminei, eu fiz mais alguns detalhes neles, né? Nesse tapete. Depois eu vou ver se eu tiro umas fotos e coloco lá na comunidade. Aí já ficou pronto, gente. Ó, ficou bem certinho, tá vendo? Muito certinho, muito legal, ficou lindinho esse tapete, ficou bem fofinho, tapete feito de última hora, assim, improvisado. E ficou legal, gente, eu não esperava, eu me surpreendi. É isso aí, gente, eu achei que ficou bem legal. Até a próxima, beijo, fiquem com Deus. Eu vou deixando o vídeo rolar até terminar. Tchau.